Doutora, teve ilícito ou não? Olha que pergunta difícil. Nós temos várias questões que ali beiram o limite de várias situações, né? A escola, de fato, ela foi cuidadosa em muitos pontos. Se formos pensar no desfile, ele teve um cuidado para que, eventualmente, não configurasse esse ilícito, alguns cuidados com as cores, alguns cuidados com as personalidades presentes. Nós tivemos outros eventos assim também, né? Então a gente teve a questão de propaganda, considerada propaganda antecipada, a questão das motocicletas, a gente pode fazer um paralelo, mas em contrapartida, naquele momento em que o ex-presidente Bolsonaro foi a um show de Barretos e que foi ovacionado, não foi considerado. Então, nós vamos ter uma grande discussão jurídica sobre este momento. Teve o samba enredo, né? Tem toda uma questão prévia. Na liminar do TSE, eles foram muito claros em falar, olha, previamente não identificamos, mas nada vai impedir que a gente faça uma análise depois do desfile, após analisar como que ocorreu esse desenvolvimento na avenida. Então, existem elementos para a gente mencionar que houve uma propaganda, existem elementos para defender que foi uma manifestação artística. E se trata de um julgamento inédito, né? Porque não imagino que em alguma outra eleição presidencial o incumbente do cargo, pelo perfil do TSE, o perfil que irá julgar essas ações que foram anunciadas, né? Será um TSE com perfil diferente do TSE de 2022, TSE de 2022 presidido pelo Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é um adversário, vamos dizer assim, do bolsonarismo e do incumbente na época. O presidente neste ano será o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente será o ministro André Mendonça, pelo perfil que a senhora conhece dos ministros, não só desses dois, mas da corte. Daria para sinalizar algum tipo de tendência do TSE neste caso? Me refiro tanto à propaganda eleitoral antecipada, né, que é uma pena menor, entre 5 mil e 25 mil reais, mas me refiro também a uma ação de investigação de justiça eleitoral, a uma AIGE que possa levar a uma impugnação de registro, a uma cassação do diploma. Então vamos lá, né? Quando nós mencionamos a questão da propaganda e dessa pré-campanha e dessa campanha fora do tempo, às vezes vale a pena a gente dar uns passos atrás para entender como que ela surgiu, né? Então não existia essa figura de pré-campanha. O que existia era pode campanha e não pode campanha, né? Acho que basta a gente recordar daquela época que os adesivos amigos de fulano eram terminantemente proibidos. E a partir de um momento, quando o período de campanha eleitoral passou a ser mais curto, ele passou a existir essa figura da pré-campanha. E, por um momento, era análise do contexto, depois passou a ser, não basta só análise, a pessoa tem que ter a intenção de fazer essa campanha fora do tempo. E daí usaram a questão das magic words, né? Conto com o seu apoio, e daí ficou aquela discussão, não pode falar vote em mim, mas conto com você, estaremos juntos, não é? E recentemente a jurisprudência ela tem voltado a olhar essa questão da análise do contexto. E agora a Justiça Eleitoral, o TSE, vai novamente se debruçar, acredito, revisitar e reanalisar o que é pré-campanha, o que pode, né? O que não pode. Nessa situação toda, a gente tem várias questões que trazem algumas novidades para essa análise, né? Então, nós temos, de um lado, a escola de samba, que a princípio não tem nenhuma ingerência do partido ou do candidato para ter esse desfile. Do outro lado, uma presença num ato público de um presidente, que cumprimentou todas as demais escolas que desfilaram no dia. Então, também para a propaganda, a gente tem vários desses elementos. Como a gente vai falar do abuso,
a cassação sempre é a medida mais gravosa, né? Seja ela de registro e, eventualmente, de mandato, enfim, ela é apesar da construção, né, mas ela é, sim, um sancionamento muito gravoso. Então, o que nós temos até o momento? Hoje, existiram várias pessoas com diversas opiniões. Acredito que hoje o direito eleitoral demonstrou que ele é muito rico em diversas interpretações. Mas quando a gente vai pensar nessa gravidade, neste abuso, ele tem que ser suficiente para causar um desequilíbrio no pleito eleitoral, para que a escolha desse eleitorado ela tenha sido perturbada diante dessa situação, deste fato que ocorreu. Então, quando a gente vai pensar nesse desfile, quando a gente vai falar de abuso, quais são os elementos que nós temos para comprovadamente demonstrar esse abuso? Então, até o momento, não há uma demonstração dessa ingerência partidária, ingerência do partido ou do próprio presidente sobre a escolha desse samba-enredo. Houve uma distribuição equânime entre as escolas de samba, e, de outro lado, a gente tem, sim, que é uma questão dessa visibilidade. Tanto é que a maior parte dos canais de comunicação hoje estão comentando sobre esse desfile. Ontem, no desfile televisionado, era notório uma espécie de uma tensão nessa transmissão. Então, né, eu gosto muito de ver os desfiles, geralmente filmam, foco, comento o histórico de cada ala, comento o histórico de personalidades que estão desfilando, e ontem já não foi exatamente dessa forma. Né? A impressão que dava uma olhada, verificava, em alguns momentos, né, não havia nenhum comentário, então foi realmente uma situação assim. Qual vai ser a construção deste abuso? Que o abuso ele tem que ser uma situação gravosa, que desequilibre, de fato, o processo eleitoral.